A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, amém? A paz seja com todos nós, que Deus abençoe essa linda segunda-feira, mais um dia se inicia cedinho, 5 horas e 40 minutos da manhã, que Deus venha também abençoar a nossa família, né? E a nossa semana de trabalho, amém, meus irmãos? Prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, diante desse celular aqui para gravar mais um vídeo para a nossa meditação, né, a respeito da poderosa Palavra de Deus, amém? Se você tem interesse, se você gosta, se você ama a Palavra de Deus, então medite comigo nesse texto, amados irmãos e irmãs. Aqui no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, e versículos 66 em diante. Marcos 14, 66 em diante. Eu vou trocar aqui essas Bíblias, que essa daqui ela é uma letrinha maior. Marcos, o Evangelho escreveu o segundo, são Marcos 14, do 66 em diante. Amém, meus irmãos? Que Deus sempre use da tua misericórdia sobre a nossa vida. E vamos aqui, em nome de Jesus Cristo, dar uma pequena meditada nesse texto, ao qual fala: Pedro nega a Jesus. Amém? A Bíblia fala aqui que Pedro, o apóstolo Pedro, por temor, por medo, né, por opressão, viu o que estava acontecendo com o Senhor Jesus Cristo, e aí bateu aquela fraqueza nele, aquele temor, aquele medo da morte física mesmo, viu que estava em perigo, aí negou ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas têm pregado em cima desse texto, né, condenando, julgando a Pedro. Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus. Amado, nós temos que entender uma coisa: Pedro nesse tempo ele andava no seu natural, no tempo da ignorância. Ele seguia Jesus Cristo, ele acreditava no nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda não andava em espírito, né? Porque quem nos mantém fortificado, quem nos mantém firme e forte e enfrentamos qualquer perigo por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos dá esse poder, essa coragem de confessar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de qualquer circunstância, situação, é o Espírito Santo de Deus. E Pedro ainda não andava com esse Espírito Santo, andava com o Senhor Jesus, vendo, né, e participando dos sinais e prodígios. Mas aí aconteceu que quando prenderam ao Senhor Jesus Cristo, amém? E ele até disse ao nosso Senhor Jesus que por ele entregaria até a sua vida, ele morreria pelo Senhor. Como assim eu falo hoje, como você deve falar hoje, que nós devemos não só crer no Senhor Jesus, mas também padecer por ele. E aí quando a coisa arrochou mesmo para o lado de Pedro, que prenderam o Senhor, Jesus disse: olha Pedro, hoje mesmo ainda, antes que o galo cante por 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Aí Jesus já sabia, ele já sabia que Pedro ele não tinha condições de confessar que era seguidor do Senhor Jesus Cristo, porque ele ainda tinha nele o temor da morte física. E aí nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, versículo 66, que diz assim: E estando Pedro abaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, né, se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estás com Jesus, o Nazareno? Né? Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. E falou mais uma vez, mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem.
de quem falais? Eita Jesus! E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhes tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Em outro evangelho, ele chorou amargamente. Amém, meus irmãos? Porque Pedro viu que ele tinha negado ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus, ele conhece, ele sonda numa live ontem ao vivo. Eu até falei lá em Hebreu capítulo 4, versículo 12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, penetra até as juntas e medulas da nossa alma e do espírito, e é poderosa para discernir os pensamentos do nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Então Pedro, quando falou que mesmo fosse preciso ele morrer, ele não negaria o Senhor, Jesus disse: olha Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Amém? Então, amado, tudo bem. Pedro negou a Jesus Cristo porque ainda não tinha recebido a bênção do batismo do Espírito Santo, como eu falei no início do vídeo, que quem nos mantém forte, nos fortifica é o Espírito Santo. Então, quando nós andamos em carne, quando nós, mesmo servindo ao Senhor Jesus Cristo, pregando, louvando, evangelizando, mas se nós não estiver ainda em espírito, se o Espírito Santo ainda não estiver fazendo o nosso corpo templo e morada, nós somos pessoas fracas, pessoas que temem, pessoas que podem se recusar. Quantas e quantas pessoas aí já deram testemunho de cristão, de ministro do Senhor Jesus Cristo, de estar seguindo ao Senhor Jesus Cristo, e quando vem aquelas afrontas, aquelas aflições, as perseguições, as angústias, tristeza, nega ao Senhor Jesus Cristo, vira as costas para o Senhor Jesus e volta para trás, volta para o lugar de onde veio, de onde saiu, um lugar pecaminoso, cheio de coisas ruins, coisas que desagradam ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas hoje não choram amargamente, meu irmão, chora amargamente por ter voltado, por ter se desviado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando nós confessamos ao Senhor Jesus, uma coisa que nós temos que rogar a Deus a todo momento é que Ele nos cele com o Teu Espírito Santo, é que Ele nos batize com o Espírito Santo, derrame sobre nós as virtudes do Espírito Santo, para que possamos suportar, amados, suportar as afrontas, as perseguições, as predadas, as calúnias, tudo aquilo que vier sobre nós, contra nós, nós devemos ter poder espiritual para repreender e não negar ao Senhor Jesus, voltando atrás, achando que nós não temos condições de enfrentar o que quer que seja pelo nosso Rei Todo-Poderoso. Amém? Então, Pedro diz: e estando Pedro abaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Ele disse: não, eu não estava com esse homem, porque se fosse no tempo que Pedro andava já em espírito, ele dizia: eu estava, ele é o meu rei, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ao qual Deus enviou para Salvador do mundo. Mas aí o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é fraco. Eu estava até na casa do nosso amado irmão Antônio ontem, ali no Encanto, conversando mais outro irmão, e ele falando, admirado, porque um pastor de uma certa dominação, tinha depois de 20 anos que estava à frente desta obra, aconteceu lá desse homem se envolveu, um homem já de idade se envolveu com um adultério, tal, deixou a esposa e foi embora com outra, e ele disse: não entendo como é que se acontece isso. Eu digo: amado, é muito simples, é homem que anda em carne dentro das igrejas, que não tem nele o Espírito Santo, que por qualquer tentação, qualquer perseguição ou tentação da parte de Satanás, ele se deixa levar e cai nessas tentações como um passarinho cai numa arapuca, num achaplão. Então se deixou levar porque não conheceu a verdade, não recebeu o Espírito Santo, e aí ficou um homem fraco, frágil. Amado, mas me diga uma coisa, você está falando que um homem pode ficar à frente de uma obra sem ter o Espírito Santo?
ele pode evangelizar, ele pode falar de Jesus Cristo, ele pode proclamar o reino de Deus sem... Pode, meu irmão. Pode. Onde é que você pode nos mostrar isso, meu irmão? Eu mostro vocês aqui em Atos dos Apóstolos. Né? Aqui em Atos dos Apóstolos, eu mostro a vocês que existia discípulo do Senhor Jesus que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Tem muitos nas igrejas que ainda não ouvem nem falar no Espírito Santo de Deus, muito menos recebeu a unção e a virtude. Porque é que muitos estão virando as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo, estão negando ao Senhor por qualquer coisa. Pedro negou com medo da morte, mas muitos negam ao Senhor Jesus por causa das enfermidades, outros por causa do problema, da tribulação no relacionamento, outros negam ao Senhor Jesus Cristo porque pensou de quando chegasse à igreja para ir adorar e glorificar a sua vida ia mudar 100% da água para o vinho. Outro, aí quando viu que não era assim, negou ao Senhor Jesus. Outros vão para a igreja na intenção de ouvir o que ele quer ouvir, que gosta de ouvir. Quando chega lá, não ouve aquilo que ele quer ouvir, nega ao Senhor Jesus, volta para o mundão. E assim muitos estão negando ao Senhor por falta do batismo do Espírito Santo, que as pessoas não estão fazendo por onde receber o Espírito Santo. E Deus não vai pegar o Espírito Santo dele e dar a qualquer pessoa que não anda segundo as suas vontades. Amém? E aqui o versículo, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz aqui: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Olha a pergunta que Paulo fez, perguntando se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creste. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha aí. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então Paulo perguntou, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Você está vendo? Então, o que se acontece hoje, amada, é que as igrejas estão cheias, lotadas de homens em carne, homens fracos, homens sem conhecimento bíblico, homens que estão se deixando levar pelas tentações, homens que estão negando ao Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, voltando para trás, escandalizando o Evangelho, porque ainda não receberam ou não conhecem o Espírito Santo. Então, foi o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus Cristo por não andar ainda em Espírito. Por isso que ele negou. Mas aí veio o arrependimento, amargamente, chorou. Quando ele negou por 3 vezes, aí o galo foi, cantou 2 vezes. E a Bíblia diz que Pedro chorou. Chorou de tristeza, chorou de amargura, chorou por ter negado ao Senhor Jesus. E você hoje, nesta manhã, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, se você negou ao Senhor Jesus por qualquer coisa que seja, eu te peço que você volte a confessar Ele, volte para os caminhos do Senhor, porque só Ele é quem pode lhe dar a refrigeração da tua alma, é Ele que pode te dar a verdade e a sua salvação. Amém? Só Jesus que nos conduz à salvação da vida eterna. Se você estava numa situação precária e foi para o Senhor e aconteceu algo e você negou ao Senhor Jesus por qualquer motivo que seja, amado, o meu conselho que eu te dou é que volte para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E ore a Deus. Vocês cristãos, ore a Deus para que Ele derrame sobre nós o teu Espírito Santo, para que possamos andar em Espírito e em verdade. Amém? Porque muitos estão na igreja em carne, muitos estão na igreja que não sabem nem o que é o Espírito Santo de Deus. Acha que qualquer um que faz ali um barulho com as línguas, acha que já está cheio do Espírito Santo. Acha que rodapiar, mexer, pular, deitar, cair, acha que isso é mover do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Gálatas capítulo 5, 28. Ou 5, 22. Vai lá que você vê as atitudes de um homem que anda em Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus venha nos abençoar nesta segunda-feira e nesta semana, para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos fazer a tua obra com amor, carinho e perseverança, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.